Das 24 horas do seu dia, quantas você passa no ou para o trabalho? Dados da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse apontam que o Brasil é o segundo país com maior número de trabalhadores afetados pelo excesso de trabalho. Já a Organização Mundial da Saúde diz que nós somos um país com a maior taxa de pessoas ansiosas e o quinto lugar no ranking de pessoas com depressão. Agora, qual é a diferença entre uma pessoa ansiosa, deprimida, uma pessoa estressada ou uma pessoa que sofre com a síndrome de burnout? O programa Humanamente de hoje vai falar dessa síndrome, tentar te explicar um pouco o que ela é, como ela aparece e como a gente pode lidar com isso. Humanamente é um programa da Band News FM feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP e que tem sempre a minha interlocução, Ellen Brown, e as análises dele, psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel, tudo bem? Oi, Ellen, tudo jóia? Joinha, Daniel. Quero começar justamente tentando fazer essa diferenciação entre uma pessoa que está estressada porque trabalha demais, em 2 anos de pandemia é difícil quem não esteja, e uma pessoa que está com a síndrome de burnout. Essa é a pergunta-chave, né, Ellen? Essa é a pergunta que vale, enfim, vale dinheiro até, né? Porque pode ser a diferença entre a pessoa ser afastada ou não ser afastada, a pessoa receber uma indenização ou não, enfim, a pessoa evolui para uma coisa mais grave ou não evolui para uma coisa mais grave, enfim, a própria intervenção ela vai ser diferente dependendo da magnitude do problema, né? Do tamanho do problema. Então, de fato, o burnout, ele é uma situação que causa muita confusão nas pessoas, porque ele está lá na classificação internacional de doenças, falou-se muito, né, quando começou a valer essa nova classificação internacional de doenças, que é a 11ª edição, que agora o burnout ele entrou, agora ele é uma doença, agora é uma doença ocupacional e etc. Então isso acabou gerando bastante dúvida na cabeça das pessoas. A gente vai falar disso, mas inicialmente é importante falar do estresse. Está bem claro para todo mundo, desde que isso foi descrito lá na década de 70 até agora, 2022, quando ele não é que ele entra na classificação internacional de doenças, mas quando ele é mais bem explicado na classificação internacional de doenças, está muito claro que o estresse é um fator de risco que pode prejudicar o nosso bem-estar emocional. Então, o que significa isso? Que quando a gente tem muita tarefa, muito prazo apertado, dificuldade de produzir, não tem meios para fazer o trabalho que a gente tem que fazer, enfim, agenda curta, dinheiro curto, e aí não só coisas ligadas ao trabalho, né? Também estresse na vida pessoal, com a família, enfim, isso pode cobrar um preço da nossa vida emocional, né? Isso traz um desgaste, a gente vai ficando cansado, a gente vai ficando debilitado mesmo, porque gasta energia você se manter bem, gasta energia você reagir a isso. O estresse é uma necessidade de adaptação. Se a gente resolve mudar a gravação aqui no meio da gravação, não vamos falar de outro tema. Isso gera um estresse para mim, para você, para o ouvinte, que está acompanhando. Peraí, eu tenho que me adaptar. E essa adaptação é que gasta a energia e é isso que o corpo tenta fazer para diminuir o estresse. Então, você tem um prazo muito apertado, você tenta correr para dar conta. É uma adaptação que você está tentando fazer para dar conta daquela situação. Isso gasta energia, isso nos cansa, isso leva a esse estado emocional para baixo. Isso pode ser uma coisa bastante incômoda, mais transitória, passou o estresse, aquilo passa, ou pode ser algo até mais do que incômodo, pode ser algo realmente prejudicial, de a pessoa, por exemplo, não conseguir dormir, a pessoa começar a perder o apetite, enfim, começar a ter mais repercussões, e pode ser crônico. Não é só um momento que a pessoa teve aquele estresse, mas é algo que está contínuo na vida dela. A gente vai falar em burnout quando, por conta desse estresse crônico, vários outros sintomas começam a aparecer, que é o que a gente vai falar ao longo da nossa conversa aí no programa de hoje. Você falou em falta de apetite, dificuldades para dormir. Quando a gente está estressado, né, mentalmente a gente começa a sentir os efeitos, mas isso pode aparecer no corpo? Digo,
além dessa falta de apetite e problemas para dormir, dor de estômago, aquela pálpebra que treme, o nosso corpo ele dá sinais de que está na hora de botar o pé no freio? É exatamente assim que acontece, Ellen. O problema é que a gente tem uma fonte só de energia para tudo, né? Então a gente come, a gente se alimenta, a gente ingere energia, alimento vem para nos dar energia, e essa energia ela tem que ser usada para a gente raciocinar, para a gente lembrar dos compromissos na agenda, para a gente subir a escada, para carregar o filho no colo, para tudo. Quando a energia vai acabando, quando a energia vai sendo depletada, né, vai sendo consumida, o que acontece? Todos os órgãos, todas as nossas funções podem ser afetadas. Então, o cérebro, proporcionalmente, é o órgão que mais consome energia. Então, se a gente está estressado, a gente está desviando muita energia para lá. E, obviamente, vai faltar energia para outros lugares. Então, essa é uma das explicações. Uma outra explicação é que existem substâncias que o nosso corpo libera no momento de estresse para facilitar essa adaptação, por exemplo, o cortisol, que é muito falado, que é para facilitar você ter uma reação rápida, você conseguir correr atrás enfim, das transformações ali necessárias, né, para aquele momento de estresse, mas que eles também cobram um preço. Por exemplo, eles diminuem a eficácia do sistema imunológico. Todo mundo sabe que o estresse, por exemplo, é um fator de risco para estourar herpes, né? Estourou herpes, o que aconteceu? Está estressado, né? O vírus já estava lá morando no corpo há muito tempo e aí diminui a força do sistema imunológico, né? Diminui a energia, pode disparar isso também. E assim, diversas outras repercussões do corpo. Dor de estômago, perda de apetite que a gente já falou, às vezes emagrecimento, enfim, a dor de cabeça, dores, por exemplo, as dores do corpo, elas são muito influenciadas pelo nosso estado emocional. Se você está bem, está animado, está feliz, dá uma topada com o dedão ali no pé da cama, você solta um palavrão às vezes ali, xinga e segue, né? Agora você já está mal, você já está para baixo, você já está desanimado, tudo dói mais. Então, isso pode sim ter repercussões no corpo. Claro que quanto mais intensa é a situação, quanto mais sintomas a gente vai percebendo, quanto mais difícil é para a pessoa gerenciar sozinha, mais isso está se afastando de um estresse normal, pode estar passando por um burnout e se tornando já uma depressão, um transtorno ansioso, né? O burnout ele é quase como uma escala, ele é como se fosse, vamos traduzir aqui, um estresse mais grave, né, que já configura aí uma situação, mas ainda não é exatamente um transtorno mental. Pois é isso que eu queria entender conceitualmente. Por exemplo, eu já vi pessoas usando o termo burnout parental, mas burnout, por definição, está ligado ao trabalho, né? Ele não são outras áreas, ele está ligado ao seu trabalho. Essa é uma crítica que eu faço à definição, sabe, Aline? Porque, veja, tem dois problemas para mim que eu acho na definição atual de burnout. Primeiro, essa confusão de achar que é doença, né? E aí o ouvinte, às vezes, está pensando nisso e já está com isso na cabeça, já tem um conceito formado, fala, Daniel está falando que não é doença, então está minimizando o burnout. Não é só porque não é doença, isso aqui não é grave. Pode ser grave, pode ser prejudicial, pode ser um monte de coisa, mas ele está inserido num capítulo da Classificação Internacional de Doenças que não é de doenças. É de situações de vida que interferem com a saúde. E tem várias situações de vida que interferem com a saúde. Conflito com o chefe, conflito entre irmãos, enfim, tem um monte de situações que não são doenças que estão lá na CID. Né? Enfim, na CID tem má aparência física. Isso interfere com a qualidade de vida da pessoa, mas má aparência física não é necessariamente uma doença. Pode ser consequência de uma doença, mas não é necessariamente uma doença. Então, a gente precisa entender que é uma situação de vida, que é grave, que é desgastante, que vem do estresse, que segundo a própria CID, do estresse inadequadamente gerenciado, ou seja, você não está conseguindo, por algum motivo, seja pelo trabalho, seja pelo seu comportamento, seja pelos dois, gerenciar adequadamente aquela situação, aquele estresse, e isso traz as repercussões que a gente vem falando aqui ao longo do programa. Mas isso também não acontece em situações que não são do trabalho? Por exemplo, eu gosto do exemplo do aluno de pós-graduação, um doutorando.
Puxa, quem já fez doutorado, quem já fez mestrado, quem já fez pós-graduação, sabe que isso pode ser extremamente estressante, pode ser um trabalho pouco valorizado, pode ter fatores de risco para o burnout que são conhecidos como má comunicação entre as pessoas, muitos conflitos entre pares, entre hierarquias, né? Enfim, orientador com aluno, etc. Só que isso, a rigor, não é um emprego. Então, não pode ser burnout. Percebe qual é o problema dessa classificação? Ou um pai, mãe, né? Mãe que tem lá jornada 24/7, um trabalho desvalorizado, uma comunicação difícil, né? É difícil a comunicação com o bebê, trabalho de turno, enfim, normalmente um dos fatores de risco. Exato, problemas de, né, interrupção do sono. Um dos fatores de risco para o burnout é a alta idealismo, né? Funcionários muito idealistas que querem fazer muito o perfeito, esse é um fator de risco do burnout. Isso também acontece com as mães. E aí a mãe tem, o pai tem a exaustão emocional, tem a sensação de perda afetiva, né? De o afeto ficar diminuído, tem a sensação de que o trabalho que está fazendo ali não está rendendo, tudo que faz nunca resolve, porque nunca tem fim, nunca acaba. É a característica exata do burnout, e aí você não posso chamar de burnout porque não é ligado ao trabalho. Então, esse é o problema de a gente querer engessar numa classificação uma situação da vida. Né? Então, tem vantagens, você consegue fazer estatística, você consegue codificar isso, você consegue fazer até um levantamento epidemiológico de quanto esse problema está presente por aí, você consegue unificar os termos, né? Então, o que eu vou chamar de burnout, seguindo a CID, é o que qualquer médico no Brasil ou no mundo vai chamar de burnout, seguindo ali a classificação. Mas, por outro lado, tem esses dois riscos. Você chamar de doença coisas que não são doenças é um risco, e você deixar de chamar de burnout algumas coisas só porque não estão ligadas ao emprego formal. Você falou sobre os sintomas físicos, sobre, um desgaste mental. Esse trabalhador que chegou ao ponto da síndrome, começa a cair o rendimento, começa a achar o ambiente de trabalho, mais desagradável. O que que acontece com ele? Classicamente, essa síndrome de burnout, a gente tem que lembrar que ela foi descrita na década de 70, em 1974, pela primeira vez, e aí depois, em 78, ela foi formalizada com critérios e etc. Então, desde lá, já se descreveu o que até hoje aparece na CID, que é uma tríade, um conjunto de três grandes conjuntos, né? De sintomas. Então, um grande conjunto de sintomas que é chamado de exaustão emocional, que é o mais, talvez, perceptível ali, que a pessoa está com a sensação de que acabou a bateria, acabou a pilha, acabou a corda, né? Lembra o brinquedo de corda, o relógio de corda? Foi rodando, rodando, acabou a corda, a pessoa vai ficando lenta, vai ficando devagar, vai ficando sem energia mesmo. Emocionalmente, ela está exausta, ela não tem forças. Então, esse é o primeiro grande conjunto. O segundo grande conjunto é chamado de despersonalização. O que é despersonalização? A pessoa ela fica distante, ela está assim, se desconectando emocionalmente do trabalho, das pessoas, dos colegas, da própria vida. Né? Ela está com um sofrimento tão intenso ali, e com tão pouca energia, que ela vai meio que desligando emocionalmente, porque não tem energia para se conectar, que gasta, né? Emoção gasta energia, e também para se poupar, se blindar do sofrimento. Então ela vai ficando o que alguns autores escrevem até como um certo cinismo, sabe? Assim, nada aqui importa, enfim, não ligo para nada, não ligo para ninguém. E o terceiro grande conjunto de sintomas é da baixa eficácia pessoal. Então, a pessoa sente que o trabalho dela é inútil. Pois eu trabalho, não muda nada, eu estou aqui tratando do paciente, o paciente morre de todo jeito, eu estou ensinando esses alunos, os alunos não aprendem, eu estou passando as notícias e ninguém entende as notícias. Enfim, é uma sensação de que o seu trabalho é fútil, de que o seu trabalho não rende, de que, enfim, você está perdendo o tempo do mundo fazendo o seu trabalho. Não por acaso, o burnout foi inicialmente descrito, lá em 74, em cuidadores de dependentes químicos, porque é um trabalho extremamente estressante, é um estresse crônico, interpessoal, e tem essa sensação de que, puxa, não adianta, porque tem recaída e etc. E aí depois foi descrito enfermeiros, professores, médicos, e aí, enfim, depois a gente viu que todo mundo não podia ter burnout, né? Mas então são esses três grandes conjuntos,
para o ouvinte lembrar essa exaustão emocional, a despersonalização, essa desconexão com as pessoas e a sensação de que nada vale, né? Que meu trabalho é inútil. Isso pode acontecer, como a gente viu, né, Ellen, não só no trabalho, mas em outras situações de vida. Isso pode acontecer com pai, isso pode acontecer com mãe, isso pode acontecer em relacionamentos de outra esfera, em estudantes. Eu falei do estudante de doutorado, mas e um vestibulando? Também pode ter coisas assim, né? Sintomas assim, não aguento mais, não tenho mais energia, eu já tenho raiva de todo mundo do cursinho, eu tenho raiva de todo mundo da escola, eu estudo, é inútil, para que eu estudo? Não sei se eu vou passar, se eu passar também, para que eu vou estudar? Enfim, pode acontecer. E aí a gente vai ter que estar atento para, mesmo que não seja do trabalho, mesmo que não seja de um emprego formal, a gente intervir ajudando no gerenciamento daquele estresse, porque essa é a origem desses problemas. Preciso estar atento e forte. Eu vi muita gente mencionando essa síndrome de burnout em trabalhadores que trocam o seu turno. Gente que precisa acordar de madrugada, muito cedo, ou que trabalha na madrugada, exatamente, aí troca o dia pela noite. Tem alguma coisa a ver com este nosso ciclo de sono? O trabalho de turno, ele é um dos fatores de risco, porque a gente tem o nosso sono normal, nosso ritmo circadiano, é o ritmo de cerca de um dia, né? Por isso é circadiano, e que tem as flutuações naturais. De manhã ele está desperto, né? Enquanto a luz estar acordado, na ausência de luz, à noite dormir. Tem até gente que fala que o ciclo natural mesmo seria um pouquinho mais quebrado, como o homem das cavernas ali acordava para ver se tinha um bicho ou outro, mas era isso, né? Acordava, espantava o bicho e voltava a dormir. Não era passar a noite trabalhando acordado e aí ter que dormir ao longo do dia. Essa mudança forçada, ela traz também um desgaste emocional por ser justamente antinatural. Isso aumenta o desgaste. Então, se for tudo ótimo, o trabalho é lindo, meu chefe é bonzinho, as pessoas com quem eu trabalho me ajudam, eu tenho suporte emocional, eu ganho bem, a comunicação é ótima e eu trabalho de turno, talvez não seja um problema tão grande assim trabalho de turno. Vai ter repercussões, mas não necessariamente a pessoa vai ter problemas maiores. Agora, isso que eu descrevi, né? Poucas pessoas têm o privilégio de ter um trabalho perfeito, tudo perfeito, mas com turno. Então, normalmente vai ser isso, é um pouco mais estressante, às vezes tem uma carga maior de trabalho, a comunicação não é tão boa com os chefes, as tarefas são meio de surpresa, assim, sabe? Quando você não tem muito controle, você não sabe muito o que esperar, não tem uma agenda muito certa ali do que você faz no seu dia, isso também essa imprevisibilidade do trabalho também é um fator de risco. E aí, junto a tudo isso, tem um trabalho de turno, isso só aumenta o desgaste emocional. Você mencionou, eu observei aqui mais de uma vez, a questão da comunicação, de ter uma boa comunicação dentro do seu ambiente de trabalho. Dentro dos fatores que corroboram para uma síndrome de burnout, que tipo de empresa está mais favorável de ambiente para você não conseguir trabalhar direito? Falta de comunicação é um desses fatores? Uma empresa que não te dá feedback, por exemplo? Exato, a ausência de feedback é muito importante porque é, o nosso cérebro ele precisa de previsibilidade, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, para onde a gente está indo, onde que a gente precisa ajustar os nossos caminhos, etc. Então, se o sujeito não tem feedback, ele não sabe se ele está indo bem, se ele está indo mal, se o chefe está gostando, se amanhã ele pode ser demitido, ou se amanhã ele vai ser promovido. Imagina você não saber se amanhã você vai ser demitido ou promovido. Isso traz uma incerteza que é emocionalmente muito desgastante. Outra coisa é não só o feedback, como a própria comunicação. Para isso, né? Para que você tenha uma previsibilidade no seu trabalho. Imagina, né? A Ellen, hoje ela chega sem saber o que ela vai. Não, hoje você não vai ficar aqui na rádio, hoje você vai para a rua fazer reportagem. Não, mas eu não me preparei. Não, mas você vai lá. Aí amanhã você chega preparado para fazer reportagem. Não, hoje você não vai fazer reportagem, você vai produzir uma matéria. Não, mas. Então, essa imprevisibilidade de eu não saber o que eu vou fazer, não saber qual é a minha função adequadamente, é outro fator de risco, porque desgasta emocionalmente. É lógico que uma sobrecarga de trabalho,
com muitas funções, com pouca agenda, com pouco tempo, né, prazos sempre apertados, etc. Quanto mais você tem isso, maior desgaste emocional. Mas o principal, que eu acho muito interessante, é a falta de autonomia. Porque tem estudos até mostrando que quando o sujeito ele tem um trabalho estressante mesmo, assim, é com prazo, é com um monte de tarefa e etc. Mas ele se sente autônomo, ele sente que ele tem ali a flexibilidade, ele pode escolher o que ele faz primeiro, como que ele vai organizar o seu dia, ele sabe o que ele tem que fazer e ele tem a gerência na mão daquilo que ele vai fazer, isso diminui o estresse. Mesmo quando tem mais sobrecarga, mesmo quando tem mais prazo apertado, se o sujeito ele tem essa sensação de que ele resolve, que ele tem ali a possibilidade e os meios, né, a estrutura para resolver, isso diminui o estresse. Ao contrário, se você tira do sujeito a autonomia, ele tem que ficar reportando o tempo todo, tudo ele tem que pedir para os outros, ele não tem como resolver por si mesmo, enfim, tem menos autonomia, isso é um aumento de estresse. Aliás, isso é um aumento de estresse não só no trabalho, como é um fator estressante para todas as pessoas, né? Perder a autonomia aumenta o nosso estresse, ganhar autonomia diminui o nosso estresse. E você mencionou também a questão da idealização, né? E aí eu lembrei que eu vi um estudo durante a pandemia sobre burnout e dizia que ele atingiu sobretudo lideranças mais jovens. Ele acabou atingindo aquelas pessoas mais jovens. De alguma forma, acho que as coisas estavam correlacionadas. Era demais para deixar a coisa mais. A gente estava falando aqui das características do trabalho, mas tem as características do trabalhador também, que são fatores de risco para o burnout. E ser mais jovem é uma, né, porque um dos fatores psicológicos de personalidade que estão associados ao burnout é justamente você ser idealista, você estar empolgado ali com o seu trabalho, você querer mais do seu trabalho. É contraintuitivo, né? Porque às vezes parece que a gente pensa em uma doença do cansaço ali do trabalho, a pessoa que está, né, estressada com o trabalho, e a gente pensa, então deve ser o cara que não queria estar ali trabalhando, né? Então ele está estressado. Mas não é, o sujeito que está largado, que tanto faz, tanto fez, vai lá, faz o que der e tal, ele tem menos risco. Porque a pessoa que ela quer fazer, ela quer construir, ela quer crescer, ela é muito competitiva, ela é idealista e etc., obviamente ela vai se desgastar mais. E vai se frustrar mais, porque não é assim, né? As coisas não são do jeito que a gente idealiza. Então, esses também são fatores de risco para o burnout. Lógico, personalidade mais ansiosa, personalidade mais rígida, pessoas menos flexíveis, pessoas que querem, como diz, né, subir muito rápido, muito competitivas, também tem maior fator de risco para desenvolver o burnout. Daniel, eu lembrei de um dos nossos programas aqui, que eu acho que a gente está conversando com o Taki Cordaz, e ele falou que assim, não existe doença nova, toda doença ela já estava lá na Bíblia ou na Grécia Antiga. Mas o burnout, que não é uma doença, é uma síndrome, a gente está aprendendo aqui, mas ele tem a ver com a nossa modernidade, ou a gente sempre teve assim um nível de estresse muito grande na vida? Olha, o burnout, ele originalmente e essencialmente, ele está ligado a esse estresse crônico. Quando ele foi descrito, na verdade, ele era pensado como o estresse interpessoal crônico. Então, o sujeito que ficava na planilha o dia inteiro, sabe, fazendo contas, etc., ele não tinha burnout, porque o burnout era do estresse com as outras pessoas, com pacientes, com alunos, e etc. A gente viu que não, tá bom. Não é bem isso, qualquer estresse pode levar ao burnout, mas a gente não tinha, se a gente pensar na pré-história ou no começo da civilização, situações tão sustentadas de estresse. Né? A gente tinha lá o leão que tinha que matar, porque ele aparecia, então você fugia do leão, matava o leão e pronto. Subia o estresse, baixava o estresse. Hoje a gente tem que matar um leão por dia, né? Como se diz. Então, todo dia é o estresse do trabalho, enfim, no nosso cotidiano. Agora, então, não, talvez ele não tivesse presente ali na Idade da Pedra, sabe? Na época das cavernas. Mas a partir do momento que a gente constrói a civilização e a gente divide o trabalho, e aí você vai ter gente construindo pirâmide, aí você vai ter gente plantando trigo, e colhendo trigo, e etc. É difícil mensurar como que era o estresse lá, como que eram essas relações, que já eram relações de trabalho de alguma maneira. Será que a pessoa também não podia ficar esgotada? Fala, meu, não aguento mais ver
ver foice na minha frente, enfim, não aguento mais ver pedra na minha frente. Então, pode ser que já estivesse presente lá, mas descrito como o conhecemos, então é a partir da década de 70, o que não significa que a gente ainda já não pudesse ter bastante estresse crônico, estresse pontuais tinha, até mais talvez, né? Mas estresse crônico sustentado antes disso. As redes sociais podem ser um fator para nos ajudar a deixar mais estressados, né? O fato de você não ter mais horas, sobretudo com a pandemia, para estar dedicado ao trabalho. O borramento do limite entre vida e trabalho, né, entre vida pessoal, lazer, família e trabalho, ele é, sem dúvida nenhuma, um fator de estresse. Porque uma coisa é quando você fechava ali a sua sala, fechava o computador, enfim, ia para casa e se quisessem te achar, no máximo, ligavam lá no telefone fixo, que estava fixo mesmo na parede, né? Com um botão, não tinha nem telefone sem fio ali, década de 80. Então, era muito raro e era mais fácil você ter uma separação maior do que era trabalho e do que era fora do trabalho, né? Dentro do trabalho e fora do trabalho. Isso começou a ser borrado também, vamos ser honestos, bem antes da pandemia, né? Justamente quando o trabalho foi se tornando mais tecnológico, permitindo que coisas fossem resolvidas fora do seu ambiente ali, em qualquer lugar, seja com um computador, com um e-mail e tudo mais. Vieram aquelas enxurradas de e-mails, etc., ali no começo dos anos 2000 e tudo mais, e claro que com a pandemia acabou de vez, parece que tudo uma coisa só, né? Você está no trabalho respondendo o WhatsApp do seu filho, você está em casa respondendo o WhatsApp do seu chefe. Isso também vai trazer um desgaste emocional, isso também vai sobrecarregar o nosso sistema emocional, o nosso sistema de atenção. E mais do que isso, dificulta a gente ter uma coisa muito importante, Ellen, que são pausas, que são momentos de desconexão. É um momento que, olha, assim, eu não estou trabalhando agora e pode ser o que for, nesses minutos aqui eu não vou pensar no e-mail, eu não vou pensar no chefe, eu não vou pensar no serviço, eu vou ficar descansando. Descansar, a gente às vezes confunde com dormir, porque quando a gente dorme, a gente descansa, né? Mas descansar não é apenas dormir. Você precisa ter alguns momentos em que você não vai gastar energia para que a sua energia seja reposta. E isso é muito importante que a gente tenha ao longo do nosso dia de trabalho. Nem sempre você vai conseguir fazer um grande intervalo, etc. Mas você conseguir colocar momentos ao longo do seu dia, em que você vai dar uma pausa, em que você vai, por alguns minutos, na hora do almoço, na hora do cafezinho, não vai ficar preocupado, pensando e resolvendo coisas do trabalho, você, nesse sentido, está descansando, porque você não está gastando aquela energia naquele momento, está repondo. Isso é fundamental para a gente manter a nossa saúde emocional, diminuir o estresse, diminuir, assim, o risco de burnout. Daniel, já vi muita empresa que vai lá, chama o Daniel, faz uma palestra para os seus funcionários, fala sobre o burnout, sobre a necessidade de você ter um tempo de descanso e acabou aí, né? Uhum. Como, de fato, as empresas podem corroborar para ter um ambiente melhor e como que a gente diz para um empresário que está nos ouvindo nesse momento que é importante o seu funcionário ter uma vida pessoal? De verdade. De verdade, né? Não só de faz de conta. A gente estava falando um pouco e acabou não aprofundando no outro bloco sobre as consequências, né, do burnout no trabalho. Então, obviamente, a pessoa que está esgotada emocionalmente, ela não vai render, ela não vai produzir, ela vai começar a faltar mais, ela vai ter mais doenças. Quando ela for, ela vai estar lá de corpo presente, mas não vai estar realmente engajada, né? Fala-se do absenteísmo, que é mais faltas ao trabalho, né? Então, de fato, a pessoa com estresse, a pessoa com burnout, ela falta mais, mas também tem o problema do presenteísmo, que é a pessoa estar presente doente, e por conta disso, rendendo menos, e mais ainda, influenciando negativamente o ambiente de trabalho, que se torna mais estressante para todo mundo. Não porque ela quer, não porque ela está de maldade ali, mas porque quando você não está bem emocionalmente, isso é contagiante também. Então, o empresário, as empresas, precisam entender que é o seguinte, o mais
O mais difícil que hoje em dia a gente tem é justamente ter pessoas que estejam ali com a gente, né, do nosso lado, treinadas, que saibam o que estão fazendo, que vistam a camisa, que façam a empresa crescer junto, etc. Como é que você vai fazer isso com uma pessoa desmotivada, com uma pessoa emocionalmente exausta, com uma pessoa tendo aquela sensação de que o seu trabalho é inútil? Então, investir na saúde mental do seu funcionário não é apenas uma questão de humanidade, é também, claro, né? Você tem que promover a saúde, você não tem que promover o sofrimento, é uma questão ética e uma questão de humanidade. Mas não é só isso, é uma questão de lucro também. É mais lucrativo para o funcionário, para a empresa, dar intervalos, investir na comunicação, investir numa melhora do clima organizacional, dar feedbacks, produzir ali uma previsibilidade, sabe? Descritivo de função, o que vai fazer, quando vai fazer, etc. Isso vai gastar um tempo, isso vai gastar talvez até um dinheiro, mas é um dinheiro que se paga, que é muito lucrativo para a empresa fazer isso, porque isso diminui a chance de os funcionários, né, de os trabalhadores ali desenvolverem o burnout, e mesmo não, pensa fora do burnout, antes do burnout, você vai ter menos gente estressada, né? Você vai ter mais gente menos estressada, o que também melhora a produtividade, melhora o clima, melhora tudo. Então, vale a pena a gente pensar nisso de verdade, né? E não só no papel, não só com uma palestra. Eu estou pensando aqui e lembrando que já ouvi muita gente tratar o burnout como uma doença de gente rica, né? Tem até um certo preconceito, assim, você está com burnout, isso é doença de gente rica. E estou pensando aqui no ouvinte que está nos acompanhando e que além das 8, 9, 10 horas por dia no trabalho, fica mais 4, 5 horas no deslocamento para o trabalho. Ou seja, passa o dia dele em função disso. Como é que a gente diz para esse ouvinte que ele precisa impor limites ou otimizar o seu tempo? O que dá para fazer de prático? É muito boa essa pergunta, viu, Arinha? Uns dias atrás a gente fez até uma coluna sobre o burnout do príncipe Harry, né? O príncipe falou que tinha burnout, e aí teve gente que achou bom falar, poxa, até o príncipe tem, então é bom que esse assunto seja dito, e teve gente que achou que era frescura, né? Eu que tenho que pegar ônibus, ir para o trabalho, a doutora-chefe, posso ter burnout. Um príncipe não poderia ter burnout. E a principal crítica foi que ele falou assim que a gente precisava tirar um pouco o pé, desacelerar, fazer práticas, né, em prol da nossa saúde, e aí as pessoas falam, mas como é que eu vou fazer isso se eu não sou príncipe? E de fato é um tema ali delicado, porque a gente precisa estimular atitudes saudáveis, e às vezes o funcionário ele se sente engessado, o trabalhador, o ouvinte que está lá trabalhando, ele fala, como assim atividade saudável? Eu estou aqui, é isso, 4 horas no ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, chega lá atrasado, já tem que sair correndo e não dá tempo de fazer tudo, ouço bronca, etc. Bom, a gente sabe algumas coisas que ajudam. Primeiro, é você saber se está doente ou não. Então, se tem alguma emoção que está fora do seu controle, está o tempo todo triste, o tempo todo ansioso, isso está te prejudicando, etc., primeira coisa é tratar da saúde mental. É procurar um médico, né? Procurar um médico de família, um médico do posto de saúde, o clínico geral, o psiquiatra, o psicólogo, enfim, para ver se tem uma doença que precisa ser tratada. Segundo, é tentar identificar qual é ou quais são os grandes fatores do estresse. Por exemplo, tempo no deslocamento, porque eu fico estressado com os outros passageiros, eu fico estressado, cansado, etc. O que dá para fazer? É possível fazer alguma alternativa? É possível colocar um fone e fazer uma meditação no momento ali do deslocamento? É possível engajar sua atenção em outra coisa, como uma leitura, como a Band News FM? É possível você sair um pouco daquele ambiente estressante, sair mentalmente? Isso é uma outra coisa. Muitas pessoas, sobretudo com jornadas longas, né, Ellen, têm a possibilidade de fazer intervalos, ainda que pequenos, só que não faz mais porque não caiu a ficha, muitas vezes, né? Porque, putz, nunca pensei que eu poderia usar aqui de meus, sei lá, 40 minutos de almoço, eu podia reservar 10 para fazer uma meditação, para fazer um relaxamento, ou para tirar um cochilo, onde eu conseguir. O cochilo também melhora
se a pessoa não tem insônia, não sofre de insônia, cochilar ali uns 15 minutos, 10 minutos ao longo do dia também pode melhorar a saúde mental. Então, enfim, é identificar, é mapear o estresse, é pensar no problema. Porque muitas vezes a gente fica só estressado e vivendo, eu estou estressado, estou cansado, etc. Mas não abriu ali um mapa e falou, não, agora eu vou apontar aqui, eu vou mapear qual é o problema. É o tempo de deslocamento, é a comunicação com o chefe, é a comunicação com o colega, é alguém que fica me boicotando, etc. Às vezes, fazendo isso, você percebe que tem pontos de estresse nos quais você consegue mexer. Por exemplo, tem um colega que te estressa, que você nunca caiu a ficha que era ele ali, que você pode, de repente, mudar de setor. Sei lá, estou chutando ideias aqui, né? Então, o importante é você fazer um mapa, para saber onde está a mina ali, né? Naquele campo minado e ver de quais você consegue desviar. E impor limites, né? É importante impor limites e falar sobre, né? Lembrei aqui da Simone Biles e do Gabriel Medina, 2 exemplos do esporte, né? Mas que vieram ali a público dizer, ó, tô saturado, tô cansado, vou falar sobre isso, sim. Nesse momento não vai dar para mim. Às vezes isso é bastante importante para que a gente se respeite, né? E eficaz, Ellen, importante e eficaz, porque sim, existem empresas que são muito ruins, que esmagam o trabalhador, existem chefes que são cruéis, existe. Também existem funcionários que são manipuladores, são mentirosos, tem de tudo. Né? E a gente fica, às vezes, com o estereótipo na cabeça do empregado bonzinho e o patrão vilão. Isso é um estereótipo, porque essa situação existe, claro que existe, mas existem muitas outras situações em que eu tenho certeza que se o funcionário chegar e falar assim, ô chefe, é o seguinte, eu precisaria aqui de um pouco mais de flexibilidade no meu trabalho aqui, eu quero poder escolher assim, sabe, que tarefa eu vou fazer antes. Ou eu quero poder te reportar só no final da semana, não quero reportar todos os dias, porque isso acaba ficando um gerenciamento ali muito opressivo, né? No final de semana eu mostro, na sexta-feira, no final da semana eu mostro que eu fiz toda a tarefa. Enfim, eu tenho certeza que existem muito mais pessoas que topam esse tipo de coisa e que você consegue, então, gerenciar melhor o estresse do que o contrário, do que só chefe malvado e vilão que quer mais ferrar com a sua vida, né? Isso é um estereótipo que a gente também precisa, enfim, abandonar, né? Nem o funcionário é coitado que a gente precisa ter dó e nem o patrão necessariamente é vilão que a gente precisa condenar. É isso. Síndrome de burnout foi o assunto de hoje do Humanamente, programa que você já sabe. Agora fica também no nosso canal do YouTube da Band News FM e fica disponível para você ouvir quando quiser, à la carte, no seu dia aí, nos tocadores de podcast. Eu, Ellen Brown, me despeço por aqui. Daniel, a gente tem um encontro marcado na próxima semana, viu? Até lá!